que eu quero falar é simplesmente sobre a simplicidade da oração. Eu quero mostrar como que orar é um negócio simples demais. E ao mesmo tempo, como dizia o Gregório, que na verdade era o Leonard Ravenhill que dizia, simplesmente profundo e profundamente simples. É porque a oração em si é algo simples. Profundo é o fato de que nós estamos orando a Deus. A gente acha que alguém que tem livre acesso ao presidente da república, que tem livre acesso ao governador do estado, que tem livre acesso ao prefeito, que tem livre acesso aos governantes mundiais, que essa pessoa é alguém importante, alguém que pode resolver muitos problemas, alguém que tem muito dinheiro, alguém que pode resolver muitos problemas. Mas você já parou para pensar que Deus pode fazer tudo? E isso significa que se você juntar o Trump, o Biden e o Obama, eles não são nada comparado a uma senhorinha que entra no quarto, ajoelha e comparece perante o Pai da glória. Você consegue entender isso? Deus tem autoridade para fazer tudo, até mesmo fazer o coração de um ser humano parar e outro começar a bater. Irmãos, eu tenho um sermão para entregar para vocês. Mas antes de entregar o sermão, deixa eu te entregar o meu coração. Eu tenho entendido algo nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, que tem sido transformador para mim pessoalmente. É o seguinte: eu desejo e acredito que essa comunidade, essa congregação também, experimentar mais de Deus. Eu quero experimentar avivamento, eu quero um derramamento do Espírito Santo poderoso. Eu creio que esse é o teu desejo também. E orando por isso, orando por essa realidade, eu comecei a fazer perguntas para Deus, bem práticas, bem objetivas, do tipo: o Senhor quer ou não enviar avivamento? Vamos conversar aqui logo, vamos resolver esse problema. Porque se o Senhor não quiser, eu paro e vou orar por outra coisa. E enquanto eu orava por isso, o Senhor foi me dando um caminho. Eu sinto que esses diálogos com Deus, eles são quase que o que eu chamaria do processo profético de discipulado. Ou seja, você lembra, ou talvez não lembra, tudo bem, mas não lembra, mas deixa eu te contar, que no livro de Daniel, no capítulo 10, Daniel ele tem uma experiência muito interessante com a oração. Daniel, ele lendo os livros, especificamente o livro do profeta Jeremias, ele discerne que o tempo do cativeiro era um tempo específico, 70 anos, que esse tempo havia acabado, e ele começa a orar para que o cativeiro termine, para que tudo aquilo que estava na Bíblia que deveria de acontecer, acontecesse. E no capítulo 10 ele tem uma revelação de uma batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais. Ele é visitado por um anjo, e o anjo diz assim para ele: desde o primeiro dia que você começou a orar, Daniel, desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração para entender, suas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras foi que eu vim. Ou seja, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar para que Deus liberasse o cumprimento da sua palavra, das suas promessas que ele havia lido em Jeremias, desde o primeiro dia aquele anjo havia sido liberado nas regiões celestiais, havia sido liberado de diante de Deus para ser enviado para entregar para Daniel uma palavra profética. Muitas pessoas falam que Daniel jejuou 21 dias. Eu não acho que Daniel jejuou 21 dias. Eu acho que Daniel jejuou até o anjo chegar. Se chegasse em 19, ele teria jejuado 19. Se fosse 50 dias, ele teria jejuado 50 dias. Ele não jejuou, ele não levantou e falou assim: vou jejuar 21 dias. Não, ele jejuou até a coisa acontecer, que foi 21 dias. Então, quando o anjo chega, ele diz:
desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração para entender e para se humilhar diante do teu Deus, suas orações foram ouvidas. Então veja, ele poderia ter recebido a resposta no primeiro dia, mas houve um processo entre a palavra ser liberada nas regiões celestiais, a resposta ser liberada e chegar até ele. E nesse período de 21 dias, certamente Daniel orou, se quebrantou, se humilhou, porque isso está descrito no jejum que ele fez. E eu acredito que é isso que Deus faz quando a gente começa a fazer perguntas objetivas para Ele. Deus, o Senhor quer ou não enviar avivamento? Eu acho que desde o primeiro dia que eu perguntei isso para Deus, Ele já respondeu. Mas só que entre Ele responder e a resposta chegar até mim, entre Ele responder, entre Ele liberar uma revelação e a revelação chegar, Ele vai moldando nossa vida para que nossa vida seja adequada para a resposta que Ele vai enviar. Ou seja, desde o primeiro dia que você passou a orar por avivamento, possivelmente Deus já liberou esse avivamento nas regiões celestiais. Mas o que Ele está fazendo? Ele está discipulando e moldando você para que quando essa resposta chega, ela seja boa, para que a bênção de Deus seja algo bom e não algo que vai te destruir. Então eu tenho perguntado para o Senhor: Deus, o Senhor quer enviar avivamento? Se o Senhor quer, o que precisa? Se o Senhor quer, como é que funciona? É mais do jeito do George Whitefield? É mais do jeito do Jonathan Edwards? É mais do jeito do Charles Wesley? É mais do jeito do Charles Finney? É do jeito de quem, Senhor? Como é que é esse negócio? E o Senhor tem colocado no meu coração algumas verdades, e uma delas é a seguinte: eu queria compartilhar com você antes de propriamente dar o sermão. É que nós queremos mais de Deus, nós queremos chuva de avivamento, nós queremos derramar de Deus. Mas o Senhor falou algo para mim que tem mexido comigo, com a nossa comunidade, que é o seguinte: se você não aprender a honrar agora o que você tem de mim, você não pode esperar ter mais. E o que é que eu tenho dele? O que é que você tem dele? Eu posso te falar, chama Espírito Santo. Ainda que a manifestação da presença de Deus possa ser maior em dias futuros, o Espírito Santo já está aqui. E eu tenho a impressão, e impressão é só o jeito educado de não ser impositivo para você, mas eu tenho uma plena convicção no meu coração, mas não quero impor sobre você, de que se nós fôssemos mais atentos em honrar o Espírito Santo que está aqui, que habita no nosso coração, que está no meio da igreja, nós provaríamos muito mais do que nós estamos provando agora. O que eu quero dizer é que esse mais de Deus que nós queremos, e nós queremos, eu acredito que ele deve vir em dois contextos. O primeiro é, depois que a gente viver tudo que está disponível para viver agora, sabe, depois que a gente viver toda a medida de unção e poder que a gente tem, depois que a gente viver toda a medida de dons e autoridade que a gente tem agora, então a gente pode crescer em maior autoridade, porque sim, biblicamente existe aumento de autoridade. Os discípulos, eles certa vez foram expulsar um demônio e eles não conseguiram expulsar. E eles perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus responde para ele que essa casta de demônios, ele usa uma expressão casta, que basicamente é nível. Esse nível de demônio, Jesus fala, e algumas traduções vai dizer só sai com jejum e oração, mas o fato é que Jesus falou que existia um nível de demônios que basicamente era diferente do nível que os discípulos estavam enfrentando até então. Tem uma expressão que
que o pessoal usa em inglês, que é new levels, new devils. Novos níveis, novos demônios. Se nós queremos crescer em autoridade, expandir a pregação do Evangelho, certamente que autoridades maiores nas regiões celestiais nós vamos enfrentar. Nós lemos em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E quando o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, vai falar sobre isso, me parece muito claro que ele está falando de uma hierarquia celestial. E o que é interessante é que Martin Lloyd Jones, no primeiro sermão dele sobre avivamento em Westminster, ele pega esse texto, que essa caça de demônios só sai com jejum e oração, para começar a falar sobre que hoje, né, é um dos maiores livros de avivamento que nós temos na história. Nós queremos crescer em autoridade, mas talvez seria importante nós usarmos a autoridade que nós temos agora, quem sabe, hein? Fora isso, eu também tenho a impressão no meu espírito que aquilo que nós desejamos viver talvez será construído progressivamente na medida que nós desenvolvermos com aquilo que nós temos agora. O que eu quero dizer com isso? Bem simples. Se você é cristão, tem algum cristão aqui por acaso? Ok. Alguém que crê no Evangelho? Tem alguém aqui? Ok. A Escritura diz que quando você creu no Evangelho, Efésios 1, versículo 13, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate, ok? Que é a volta de Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Já parou para pensar que tem uma pessoa que tem Gênesis 1 no currículo dentro de você? Vamos pensar. Selah. O Deus que tem Gênesis 1 no currículo habita no seu espírito. Isso não é para você ficar animado, tipo, sou poderoso. Não, não. Ele é, você não. Tá? Mas a questão é, será que ao invés de apenas clamarmos por mais de Deus, se eu tivesse uma disposição de ter menos de mim e deixar que esse que habita em mim se movesse mais, se eu parasse de impedir tanto, se eu parasse de ser tão incrédulo, se eu parasse de ser tão medroso, se eu simplesmente, tipo como agora aqui, ao invés de eu simplesmente, porque eu podia abrir o sermão, eu tenho tudo sob controle, eu prego há muitos anos, mas quem sabe a gente pode se aventurar falando, começar a falar coisas que eu nem sei o que eu estou falando, e de repente, e quem é muito falador que nem eu, tem até uma graça que a gente fala até que fala alguma coisa, mas quem sabe você se abre para uma coisa nova. Posso dar um exemplo? Fecha o olho, deixa eu te mostrar. O que o Senhor nos disse na nossa comunidade é: eu quero que vocês honrem a minha presença. E a minha presença tem um nome: Espírito Santo. Honrar o Espírito Santo é duas coisas. Honrar o aspecto que ele é Espírito significa honrar o fato que ele é uma pessoa. Então, eu quero que você pense comigo, de olhos fechados. Se ele é uma pessoa e ele está em você, na sua frente, sobre você, será que você estaria sentado como você está agora? Estaria pensando no que estava pensando até agora há pouco? Estaria no celular como estava? Estaria desatento como estava? Será que o que a gente precisa não é parar de falar tanto do leão e simplesmente abrir a jaula,
deixar fluir Ele entre nós. Já pensou se nós tivéssemos reuniões onde nós honramos a Ele? É isso que eu tenho sentido. Vamos ao sermão. Abra sua Bíblia em João 15. Quando nós pensamos em oração e estudamos sobre oração, existem dois aspectos da oração que são os principais, e depois outros aspectos se desenvolvem a partir desses dois aspectos iniciais. Quais são os dois aspectos iniciais da oração? É aquela oração que nós chamaríamos da oração de intimidade ou de contemplação, que é mais ou menos como eu estava ministrando agora, a gente orando. É quando você percebe que Deus está no seu coração, que a presença do Espírito Santo está no seu coração, e você tem conversas de comunhão íntimas com Jesus, ok? Então essa é uma maneira de cada um de nós desenvolver a oração. É quando você abre sua Bíblia, talvez no período da manhã. A maioria dos cristãos faz isso de manhã, né? Abre sua Bíblia no período da manhã e você lê a Bíblia, mas não só lê a Bíblia, como você tem conversas íntimas com Jesus enquanto lê sua Bíblia. É aquela conversa com Jesus, sabe, alguém aqui tem costume de dar carona para Jesus? Você sabe como é que é isso? Quando você senta no carro, geralmente sozinho, e ele senta do lado assim, supostamente, mas é óbvio que ele está no universo e em você, mas você entendeu, né? Tá, nem é chato aqui, né? Ok. Aí ele senta do seu lado e você vai conversando com ele. Oh, Jesus, e aquela situação, e aquilo, outra situação. E lá em casa a coisa tá pegando, porque ele tá entrando no carro quando tá minha mulher e meus filhos juntos também. Nó. E quando bota uns louvor bom, aí sim, aí eu começo a chorar na frente das crianças. Envia avivamento, Senhor. É bem interessante, porque as crianças já estão acostumadas com o pai chorando do nada. Isso é legal. No início eles falavam: o senhor está bem? Agora, entendi, o pai está chorando, tudo tranquilo, Jesus, né? Isso aí, tá bom. Sabe, essas conversas, esse é um tipo de oração. Mas tem um outro tipo de oração, que é quando nós nos achegamos a Deus que está no trono. Nós abordamos esse aspecto, aquele que está sentado no trono. Como diz Hebreus, quando nós comparecemos perante o trono da graça. Quando a Bíblia nos ensina no Pai Nosso a orarmos ao Pai, ela não termina dizendo ao Pai, mas ao Pai Nosso que está onde? No céu. Então fala sobre sua transcendência, sua grandeza, como Ele é soberano, e porque Ele é soberano, Ele tem autoridade, Ele tem poder para fazer tudo. E eu quero pregar sobre esse aspecto da oração hoje para você, ok? Essa oração que se achega diante do trono e clama. E antes de entrar no que eu vou falar, que o que eu quero falar é simplesmente sobre a simplicidade da oração. Eu quero mostrar como que orar é um negócio simples demais, e ao mesmo tempo, como dizia o Gregório, que na verdade era o Leonard Ravenhill que dizia, simplesmente profundo e profundamente simples. É porque a oração em si é algo simples. Profundo é o fato de que nós estamos orando a Deus, e isso é incrível. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você tivesse algum problema aqui na cidade e você quisesse que esse problema fosse solucionado na cidade, seja qual for o problema. Talvez haja agora mesmo um problema. Não seria bom se você pudesse abordar o prefeito livremente e resolver com ele esse problema que você vê na cidade? Mas não é tão simples assim. Ele deve ser uma pessoa ocupada, você tem que marcar hora. Quiçá você consegue chegar lá, conversar com ele.
Agora vamos supor que para resolver esse problema, ao invés de consultar ele, você tivesse livre acesso ao presidente da república. Talvez seria muito mais fácil, né? Muito maior autoridade, muito maior poder. Imagine se nós pudéssemos consultar os maiores governantes do mundo e conversar com eles sobre os problemas do nosso bairro. Você acha que os problemas iriam ser solucionados? Porque veja, nas maiores autoridades do mundo nós temos primeiro poder, dinheiro, influência, seja o que for, para fazer de tudo, e autoridade para fazer o que o seu poder pode fazer. Não seria bom? E você já parou para pensar que certamente você, lá num cantinho da sua mente, de alguma forma, imagina que é mais fácil consultar um governante assim para resolver um problema na cidade do que abordar o prefeito das galáxias? A gente acha que alguém que tem livre acesso ao presidente da república, que tem livre acesso ao governador do estado, que tem livre acesso ao prefeito, que tem livre acesso aos governantes mundiais, que essa pessoa é alguém importante, alguém que pode resolver muitos problemas, alguém que tem muito dinheiro, alguém que pode resolver muitos problemas. Mas você já parou para pensar que Deus pode fazer tudo? E isso significa que se você juntar o Trump, o Biden e o Obama, eles não são nada comparado a uma senhorinha que entra no quarto, ajoelha e comparece perante o Pai da glória. Você consegue entender isso? Deus tem autoridade para fazer tudo, até mesmo fazer o coração de um ser humano parar e outro começar a bater. Eu lembro que anos atrás eu recebi a notícia de cristãos que estavam sendo perseguidos na Eritreia, e eu comecei a orar por isso. Eles estavam presos em containers. Deus, traz livramento, muda as leis desse país, traz liberdade, cura, tal. E um dia eu cheguei em Atos capítulo 4. Atos 4 é um versículo que você fica, se você ler devagar o capítulo, você fica: alguém não está batendo bem da cabeça aqui. Por quê? Atos 4, gente, se eu tiver errado a passagem, que passagem que Pedro está preso? Não é o 4, 4 é o 6. O 6. Aí Pedro está preso. 4 é quando treme o lugar, né? Pedro está preso. Repete comigo: Pedro está preso. Tem que repetir várias vezes para ver o que acontece com a língua, né? Aí eles começam a orar por Pedro que está preso na prisão. Fala aí, Pedro que estava preso na prisão. Aí, o que acontece? Um negócio tranquilo, né? Todo dia acontece isso. Um anjo vem, abre a porta da cela, fala: sai. O Pedro sai. Até aí não está louco. Louco é quando ele chega na casa dos irmãos que estão orando por ele. Ele bate na porta. Uma moça chamada Rod abre a porta, olha assim: Pedro, fecha a porta na cara dele e vai embora. Não entendi isso. Olha a passagem para você ver. Ela fecha a porta na cara do Pedro, volta lá na reunião de oração, lá que devia ser num lugar alto da casa, e fala assim: Pedro está lá na frente. Os irmãos que estão orando por Pedro falam: não é não. Deve ser o anjo dele. O quê? O anjo? Tipo assim, não, é que aparece o anjo direto. E inclusive eu acho que o anjo é parecido com Pedro. Que é isso, cara? Eles não achavam que Pedro tinha sido livre da prisão, acharam que era o anjo que estava batendo na porta. Eu fiquei assim: gente, que negócio é esse, gente? Eu não entendi nada. Mas o que isso tem a ver com eu orando pelos irmãos perseguidos na Eritreia?
Eu não orei uma vez para Deus, envia um anjo que abre a porta do container e tira eles lá de dentro. Porque a gente acha que o grande lance é orar para que as leis mudem. Porque a gente fica achando que se os governos desse mundo mudarem, que as coisas vão dar certo. Mas nós temos acesso a Deus, que está no trono. O Deus que faz o sol parar, ou a terra parar de girar. O Deus que fez o cérebro de quem criou as histórias da Marvel. Já pode pensar? Antes que Stan Lee fosse, eu já era. Não. Você acha que a grande tribulação não vai ser muito legal? Fecha parênteses. Então, como é que faz esse negócio de mudar o mundo ao nosso redor, coração? Abriu em João 15, versículo 7. Existe esse modo de oração aí, de abordarmos Deus que está no trono. E ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Opa, como é que é? Pedirão o que irmão, mas é que se... Sim, eu entendi a primeira parte, mas olha bem a segunda, velho. Pedirão o que quiserem. Tipo, o que quiserem e lhes será feito. Ai. Porque a gente tem uma oração que é meio assim, né? Vou fazer um devocional, oh Jesus, glória a Deus. É legal. Mas aqui ele está dizendo assim: você pede e vai ser feito. Como que eu posso medir que a minha oração é certa? Se está acontecendo o que eu estou pedindo, aí. É simples assim. Mas a gente tem uma oração que é mais ou menos assim: ó Deus, traga paz mundial. Aí não dá para medir direito assim, até que o anticristo venha, talvez fica difícil, né? Uma piada interna dentro de um sonho da Matrix, assim, né? Então, como que eu sei que Deus está me ouvindo? Quando eu recebo os pedidos que eu tenho feito. Não tem que medir por, nossa, eu sinto que eu fui ouvido. Não, aconteceu ou não aconteceu? O problema é que a gente não ora por coisas que são bem claras e objetivas, porque vai ficar óbvio que Deus não está nos ouvindo, não é? Aí pega mal. Mas tem que orar bem claro, ora bem específico. Eu não estou dizendo ora bem específico, tipo, dê ordem para Deus, né? Não é isso. Mas orar de maneira tão clara que você sabe se foi ouvido ou não. Abre uma outra passagem, Tiago capítulo 4, versículo 2. Diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, que espero que não seja dos casos de vocês aqui, né? Matam, sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e fazem guerras. Aí a frase final que eu quero só focar é: nada tem porque não pedem. E aí talvez você pode ser bem rápido e olhar para baixo. E quando pede mal, tá, tudo bem. O problema é que antes de pedir mal, tem que começar a pedir. Tem gente que fala: quando pede mal, pede para gastar com os vossos deleites. Beleza. Mas até você chegar nesse erro, você tem que parar de cometer o outro, que é o quê? Nada tem porque não pede. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque a Bíblia diz, vou dar grande revelação para os irmãos agora aqui. Nossa, olha, é o livro 67 da Bíblia agora. Revelação nova. Ninguém sabe, toma posse, mano. A Bíblia não diz que Deus atende pensamento, diz que Deus atende oração. A Bíblia não diz que Deus atende reclamação, diz que atende oração. Porque o que tem de gente reclamando e só pensando nos problemas, né? Já viu aquele videozinho? Amanhã tem Santa Ceia, fulano de tal, é os pastores. Nossa, tem problema disso. Para de pensar no que está errado
e começa a falar para Deus sobre isso. A Bíblia não diz que Deus vai responder às orações que você tem reclamando sobre a vida, mas a Bíblia diz que você não tem porque não pede. Pega esses pensamentos que te trazem ansiedade, medo, depressão e transforma em oração, porque Deus vai ouvir. E se Ele não responder, é porque você está errado. Tem que parar de pensar nessas coisas. Aí você resolve, mas pelo menos você sabe o negócio. Entendeu? Abre comigo em Isaías capítulo 30, versículo 18 e 19. Isaías 30, a partir do versículo 18, diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. O que, Senhor? Não espera não, tem misericórdia logo. Não, mas ele diz: o Senhor espera. Por que, Deus? Ele se levantará para se compadecer de vocês, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Aí olha o que ele diz agora: Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês e, ouvindo, lhes responderá. Às vezes os demônios estão te atacando e Deus deixa, e os problemas vindo e Deus deixa. Por quê? Porque você está sentado no sofá, só deixando a depressão te atacar, e Deus está lá assim, ó: eu vou esperar para ter misericórdia dele. Mas por que você, Deus, não tem misericórdia logo? Porque eu estabeleci um jeito que eu vou agir na sua vida, que é: eu vou agir na medida que você conversa comigo. Deus age na base da conversa. Deus gosta de conversar, que é um negócio doido. Ele gosta tanto de conversar que Ele não faz na sua vida aquilo que Ele sabe que você quer, porque Ele está esperando você articular isso em palavras. Deus decidiu: simplesmente fala, porque o Senhor está esperando. Ele é misericordioso, Ele quer exercer misericórdia, Ele quer ministrar. Mas mais do que te dar aquilo que você precisa, Ele quer desenvolver uma relação. E por isso que às vezes Ele pode reter algumas coisas, até que você se volte a falar com Ele, dizer: Deus, ok, na hora. Mas, como todos sabem, talvez alguns aqui já tenham orado muito tempo por muitas coisas e Deus não respondeu. A vida não é tão simples assim. Eu queria olhar com vocês uma outra passagem em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E agora é a hora que eu vou dar uma facada. Então você já prepara aí, tá? Talvez não nem seja, talvez você já sabe o que eu vou falar. Mas que esse versículo, acho que é um dos versículos mais mal interpretados que eu já vi na história do movimento de oração. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele. Maravilhoso ter confiança, amém, irmãos? Que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que maravilha. Se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, nós vamos receber, e nós vamos ter confiança, porque a gente sabe que vai receber o que pediu. Mas aí entra o crente. E aí o crente, ele acha que esse versículo significa o seguinte: se eu pedir algo e der sorte de ser a vontade de Deus, aí Ele ouve. Por isso eu sempre tenho que falar: se for tua vontade, Senhor. Mas não é bem isso que o versículo está dizendo. Mas talvez seja isso que sua versão de Bíblia está dizendo. Por quê? Com uma vírgula você muda a história.
Olha só o verso. Ele diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve, ok? Mas onde está a vírgula? Porque se a vírgula estiver em se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo sua vontade, Ele nos ouve. Significa que se eu peço e eu der sorte de ser a vontade de Deus, Ele ouviu. Mas se o versículo estiver depois da palavra vontade, perdão, se a vírgula estiver depois da palavra vontade, se nós pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Qual é a diferença aqui? É que em um nós temos uma loteria do incerto e do mistério. Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, mas eu vou orar aqui e vai, né, que dá certo a tua vontade e acontece. Mas o versículo não está falando sobre isso. O versículo, na verdade, é um incentivo para que você ore a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? E aí que está o problema. É que nós achamos que a vontade de Deus é uma coisa tão secreta e difícil de descobrir, que a gente precisa de uma revelação sobre qual é a vontade de Deus em cada situação. E é por isso que a vida dos crentes está tão enrolada. Uns não oram e outros só oram loucura, parece macumba. Então deixa eu te contar um negócio. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem mais... Não, deixa eu dar uma pausa e fazer um silogismo, um processo lógico com você. Eu te pergunto aqui, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, né? Nem vou esperar você responder, porque eu espero que você creia nisso. A Bíblia é a palavra de Deus, ok. Será que as orações que estão na Bíblia, como por exemplo o Pai Nosso que vocês estão estudando, será que o Pai Nosso é uma oração segundo a vontade de Deus? Claro. Mas você sabia que além do Pai Nosso existem mais 12 orações no Novo Testamento? E que todas estas orações são orações segundo a vontade de Deus, nós chamamos elas de orações apostólicas. Você sabia que você pode orar sempre a vontade de Deus? Basta você orar a Bíblia. É simples demais. Posso dar um exemplo? Abra aí em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Vocês acreditam que Efésios é a palavra de Deus? Vocês acreditam então que se em Efésios tem uma oração que Paulo fez, essa oração é segundo a vontade de Deus? Claro. Então se a gente orar o que Paulo orou em Efésios, é um cheque em branco de Jeová. Sempre vai ser respondido. E fora essa oração aqui, tem mais outras orações, principalmente de Paulo. Você pode ver várias vezes nas epístolas, Paulo usa essa expressão, e oro para quê? E depois o que vem na sequência é uma oração apostólica. Se você pegar essas orações e começar a orar essas orações, você sempre vai ser respondido. Efésios 1:17. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que esse versículo está falando? Paulo está orando, pedindo que aconteça no coração dos cristãos um mover do Espírito. E ele chama esse mover de espírito de sabedoria e de revelação. Qual é a diferença entre um e outro? A revelação é quando o véu é tirado dos nossos olhos para ver algo que está disponível. A sabedoria é o passo que vem depois, quando nós saboreamos aquilo que nos foi revelado. E a respeito do que Paulo está orando para que o véu seja tirado dos nossos olhos e possamos acessar e saborear, Paulo está orando em relação ao conhecimento de Deus.
ele usa a expressão pleno conhecimento dele, é de conhecimento de Deus. E aqui que pega é que Paulo, Jesus e os apóstolos estavam orando por coisas que às vezes não tem nada a ver com as coisas que nós oramos. E ao invés de você tentar, meu querido, encaixar Deus na sua agenda, é melhor você entrar na agenda dele. Em vez de você tentar colocar Deus na sua vidinha de oração, na sua lista egocêntrica de pedidos, por que você não faz dos alvos de Deus sua lista de oração? Paulo está orando aqui pela igreja em Éfeso. Por que você não começa a orar pela igreja em Campo Grande? Primeira coisa. Se você ora pela igreja em Campo Grande, não só por essa congregação, mas pela igreja em Campo Grande, você começa a orar, e aí você pede: Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, libera espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu garanto, Deus vai ouvir e a igreja na cidade vai começar a ser afetada. Existem mais muitas outras orações. E deixa eu te contar um negócio. Sabia que se você pegar esse versículo e ler e repetir ele sem unção, vale também? Sabe, sem sentir nada, sem arrepio, sem interpretar, sem mudar. Não, é só uma base para orar, mas nós não podemos repetir as orações da Bíblia. Ah, para, velho, chatão. Ai, que medo de virar católico. Tá com medinho? Tá, então tá com problema. Não pode repetir as palavras que meu pai escreveu para mim. Eu oro diariamente essas orações. Assim porque, querido, eu não tenho oração 6 da manhã para orar. Eu não tenho unção, quer dizer, eu não tenho unção nenhuma, eu não tenho poder, eu tenho raiva. Até às 10 da manhã eu te garanto que eu sou ateu. Eu tenho que tomar 1 litro de café, uns 500 ml de água, comer umas frutas, uns negócios. Só que eu já estou desde as 6 orando. Bah! Eu e o diabo estamos ali alinhados, odiando tudo que é de Deus. Mas Deus sabe que o nome disso é carne. E tem que pegar essa desgramada pela coleira, vai orar. E eu oro isso. Está lá, é uma lista de oração. Oração por isso, por aquilo. Todas as orações na Bíblia, eu garanto, no Novo Testamento, são apenas por 3 coisas. Eu garanto: sabedoria para entender mais a palavra, e essa sabedoria inclui sabedoria para tomar decisões, santificação para obedecer mais a palavra, em qualquer circunstância, incluindo o arrependimento das pessoas, e poder do Espírito Santo para transformação de circunstâncias, incluindo cura, milagres e tudo mais. É sobre isso que tem oração na Bíblia: oração por dons, oração por fruto, oração por sabedoria. É isso. E nunca, repete comigo, nunca tem um versículo amarrando um demônio. Bum. Não tem, vou repetir, um versículo na Bíblia onde qualquer apóstolo fala assim. Cara, eu lembrei de uma história agora. Falta 5 minutos, eu vou contar ela. Bah, meus amigos, é porque assim, gente, existem vários tipos de crente. O mais excêntrico chama-se carioca, eu garanto. Os crentes do Rio de Janeiro, você sabe. Eu tinha 3 amigos. 2 deles são presbíteros comigo hoje. Um deles estava em oração constante para Deus perdoar o diabo no início da conversão.
que é um negócio um pouco difícil. Mas você pode orar por tudo. Mas é que Deus está com uma treta aí que diz que não vai perdoar, hein, parece. Mas não é o pior. Aí eles começaram a aprender esse negócio de batalha espiritual. Tem que amarrar os espíritos territorial. Aí ele está lá repreendendo. Aí o cara fala assim, no meio da oração, os três orando: eu dou uma ordem agora, que todos os demônios do Rio de Janeiro venham pra cá agora. Maluco, vai faltar lugar aqui. Fosse no Maracanã, não, vai faltar lugar. Então a gente tem esse tipo de oração besta. Eu amarro todo espírito de prostituição de Campo Grande. Ué, os prostíbulos estão abertos ainda, então você não amarrou nada, querido. Porque se você amarrou e os espíritos estão lá, é porque tem algum problema, né? Só que não tem nenhum versículo no Novo Testamento por isso. Também não tem nenhum versículo por salvação de almas, a não ser sobre a salvação de Israel. Romanos 10, versículo 1. Não que você não possa orar para que Deus traga arrependimento sobre os corações, mas só não tem. Toda oração na Bíblia, no Novo Testamento, é direcionada para a igreja e é centrada no conhecimento de Deus. Porque se a igreja conhece a Deus, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Se a igreja entra na comunhão profunda com Deus, isso vai mudar o mundo ao nosso redor. E se nós decidirmos orar a vontade de Deus revelada na Bíblia, as orações bíblicas, pois vocês podem pedir, eu mando vocês, manda a lista, todas as orações do Novo Testamento, você pode orar uma por uma. Uma por uma. Na vigília, às vezes, não sei como é que é de vocês aqui, mas estou supondo, vocês já tiveram vigílias ou reuniões de oração que é tipo loucuras de meu Deus? Gente, gente, sabe aquelas reuniões de oração? Vou dar um exemplo. Em primeiro lugar, nenhuma oração no Novo Testamento é negativa. Sabia disso? Nenhuma. Todas são para que Deus acrescente algo positivo. Não tem oração para Deus tirar coisas negativas. Interessante, né? Eu acho que inteligente, na verdade. Por quê? Imagina a reunião de pastores. E alguém começa a orar assim, no meio da reunião. Imagina o conselho de pastor da cidade. E alguém começa a orar assim: Deus repreende o espírito de divisão entre nós. A divisão começa ali. Porque alguém vai começar a se perguntar: tem divisão aqui? Que divisão? Como assim? De que lado que eu tô? Né? Agora imagina se a mesma pessoa orasse assim: Deus, aumenta a unidade entre nós. Você acha que alguém vai discordar dessa oração? Ué? É o mesmo pedido, mas ao invés de ser focado nas trevas, é focado na luz. E aí um dia eu ensinei isso numa igreja. Falei: irmãos, nós queremos orar positivamente, não por causa de um pensamento positivo, mas porque nós cremos que Deus quer abençoar. E aí, foi 1 hora ensinando isso. Vamos orar agora. Aí, deu 3 minutos de oração, conseguimos por 3 minutos manter. Aí um irmão falou: Senhor, eu sei que Tu estás... Porque eu expliquei que Deus estava feliz, que Deus não estava triste. Eu sei que o Senhor está feliz, não está triste, mas eu quero apresentar o meu lamento. Sabe assim, abriu o livro de lamentações assim, orações imprecatórias. Porque tem essa oração. Não tem essa oração assim no vigília? Oh Deus, nós não ganhamos almas, tá tudo errado. Cara, dá uma depressão. Porque vir na reunião de oração já é ruim, mas vir para alguém orar falando que eu estou fazendo errado é pior. Aí vem aquela pessoa que começa a orar: Deus, nós não oramos. Mas o que nós estamos fazendo agora? Eu não estou entendendo. Então por que a gente não ora assim: Deus, aumenta a sua presença? Ninguém discorda.
Deus, aumenta a nossa vontade de orar. Ninguém vai discordar. Deus, aumenta o nosso desejo por ganhar almas. Ninguém vai discordar. Muito melhor do que orar: oh Deus, nós não amamos os perdidos, né? Até dá uma relaxada no coração, até dá vontade de voltar numa outra reunião para orar, né? Por quê? Porque é o jeito que os apóstolos de Jesus oravam, ok? Eu acredito que se você decidir hoje orar a vontade de Deus, a vontade de Deus vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, entenda uma coisa: isso não é apenas o fim de uma mensagem, é um chamado de Deus para você sair da reclamação, sair da ansiedade, sair do pensamento preso no problema e transformar tudo isso em oração diante do Pai. Nada do que você ouviu foi por acaso. Deus conhece o peso que você carrega, conhece as perguntas que você ainda não conseguiu responder, conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio e sabe exatamente onde sua alma precisa ser fortalecida. Talvez você tenha chegado aqui cansado, confuso, desanimado ou até sem saber como orar. Mas hoje o Senhor está te lembrando: você não precisa carregar tudo sozinho. A palavra de Deus nos ensina que muitas vezes nós não temos porque não pedimos. E talvez, por muito tempo, você tenha pensado demais, reclamado demais, sofrido demais por dentro, mas falado pouco com Deus sobre aquilo que realmente está ferindo o seu coração. Hoje, em nome de Jesus, que essa chave vire dentro de você. Que sua ansiedade se transforme em oração. Que seu medo se transforme em clamor. Que sua dor se transforme em conversa sincera com o Pai. Deus não está distante. Ele não está indiferente. Ele não está surpreso com o que você está vivendo. Ele é o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que molda, o Deus que prepara o coração antes de entregar a resposta. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Entre a oração e o cumprimento existe um processo, e nesse processo, Deus não está apenas mudando circunstâncias, Ele está formando você. Então agora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que chegou até este momento. Eu peço que o Senhor visite agora cada coração, cada casa, cada família, cada mente cansada, cada alma sobrecarregada. Senhor, desperta dentro dessa pessoa uma vida de oração verdadeira. Não uma oração vazia, não uma oração automática, mas uma oração bíblica, viva, sincera, cheia de fé e alinhada com a tua vontade. Senhor, ensina essa pessoa a pedir. Ensina essa pessoa a falar contigo com clareza. Ensina essa pessoa a parar de apenas pensar no problema e começar a colocar tudo diante do teu trono. Que aquilo que hoje é ansiedade se torne oração. Que aquilo que hoje é medo se torne dependência. Que aquilo que hoje é confusão se torne busca por sabedoria. Eu peço, Pai da Glória, que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Abre os olhos espirituais dessa pessoa. Tira o véu. Mostra quem Cristo é. Mostra que Jesus é maior do que a dor, maior do que a crise, maior do que a culpa, maior do que o pecado, maior do que qualquer vale que ela esteja atravessando. Espírito Santo, nós te honramos. Nós reconhecemos tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor não é uma ideia, não é uma emoção, não é apenas uma força. O Senhor é Deus presente em nós. Então desperta a reverência, desperta a sensibilidade, desperta a fome, desperta a santidade, desperta a coragem. Que essa pessoa aprenda a viver não apenas pedindo mais de Deus, mas entregando menos de si mesma, menos incredulidade, menos medo, menos controle, menos resistência. Senhor, fortalece quem está fraco, levanta quem caiu, consola quem está ferido, dá direção a quem está perdido, dá sabedoria para decisões difíceis, dá paz onde há tempestade, dá firmeza onde há instabilidade e, acima de tudo, revela Jesus de uma forma mais profunda, mais viva, mais real. Que esta mensagem não termine neste vídeo, que ela continue dentro do coração, que hoje seja um marco, que a partir de agora essa pessoa ore mais a palavra, confie mais na tua vontade, fale mais contigo e caminhe com mais consciência da tua presença. E se essa palavra falou com você,
Eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa transformar preocupação em oração. Talvez Deus use esse simples gesto para alcançar uma pessoa que está no limite, precisando lembrar que ainda existe acesso ao trono da graça. Deixe também seu comentário aqui embaixo. Escreva o seu pedido de oração, compartilhe o que Deus falou com você, conte como essa palavra tocou o seu coração. Aqui, nós queremos crescer juntos em fé, em verdade, em oração e no conhecimento de Jesus. E antes de encerrar, receba esta palavra. Deus te vê, Deus te ouve, Deus conhece suas lágrimas. Mas hoje, Ele também está te chamando para levantar a voz, abrir o coração e transformar tudo em oração. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está abandonado. O Pai está esperando sua voz. O Espírito Santo está presente. Jesus continua sendo suficiente. Que a graça, a paz e a presença de Cristo guardem sua vida. Que o Senhor aumente sua fé, renove sua mente e te conduza a uma vida de oração mais profunda, mais bíblica e mais poderosa. Fique firme, ore a palavra, confie no processo e nunca se esqueça. Quando você ora segundo a vontade de Deus, você não está apenas falando ao céu, você está alinhando sua vida com aquilo que o céu já deseja fazer. Em nome de Jesus, amém.